A paz do Senhor para todos. Trago a mensagem no livro de Abacuque, capítulo 1. O profeta Abacuque, em meio a um país totalmente desnorteado, fora do padrão da palavra de Deus, entregue à própria sorte por suas próprias escolhas, busca de Deus vários porquês, e diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação? Porque a destruição e a violência está diante de mim. Há também quem suscita a contenda e o litígio. Aí Deus responde ao profeta o que na verdade Abacuque já sabia. Diz assim: por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contado. E Deus diz assim: porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas, horríveis e terríveis. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que o leopardo, e mais perspicazes do que o lobo à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como a areia da praia. Dominarão a força, intimidarão. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terras a tomarão. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Se está ruim com Deus, imagine sem Deus. O povo estava em rebeldia com Deus. O profeta aclama a Deus por que Deus não fazia nada, e agora Deus diz o que vai fazer. Quando a gente está nos caminhos de Deus e acha que está ruim, ou duas coisas: a gente não está caminho nada, ou Deus está preparando a gente para uma vitória maior. Está provando a gente, está nos capacitando, e a gente não está entendendo. Abacuque profetizou a Judá entre a derrota dos assírios em Nínive, a invasão de Jerusalém pelos babilônios, no ano de 605, 597 a.C. O livro é o único do seu gênero, porque por ser uma profecia dirigida diretamente, não ser dirigida diretamente a Israel, mas sim um diálogo entre o profeta e Deus. Abacuque queria saber por que Deus não fazia algo a respeito da iniquidade que predominava Judá. As perguntas do profeta têm a ver com um antiquíssimo tema, um ditado, de que dizia assim: por que Deus demora tanto em castigar a iniquidade? Por que as nossas orações geralmente não são prontamente atendidas? Vemos que as queixas vinham de um coração cheio de fé num Deus justo, mas quando o castigo é de nível nacional, todo mundo sofre. Não tem culpado, não tem inocente, todo mundo é atingido por aquele mal. Então Deus responde, quem enviaria os babilônios para castigar Judá? Esta resposta deixou o profeta ainda mais confuso. Porque Deus castigaria o seu povo através de um povo, uma nação muito pior que eles? Quantas vezes nós não entendemos o processo que estamos passando, problemas que jamais esperávamos, e muitas vezes somos derrotados quando o final da luta não é o que pedimos a Deus. E por conta disso, muitos se revoltam com Deus e saem do caminho. Nem sempre Deus vai fazer o que pedimos, o que esperamos. A nossa justiça é como trapo, mas de Deus é justa.
Na Bíblia, os caldeus são descritos como o povo que destruiu Jerusalém e são também chamados de novos babilônios. Apesar de serem citados no livro sagrado do cristianismo, os caldeus, assim como todos os povos mesopotâmicos, eram politeístas e cultuavam vários deuses e divindades ligados à natureza, fenômenos naturais. Como entender certas coisas? Quando os caldeus invadiram Jerusalém por 3 vezes, 605 a.C., 597 e 586, destruindo o templo, saqueando os utensílios, destruindo todos os muros, e a glória foi embora. A glória do lugar foi embora. Abacuque é um daqueles que está no cativeiro. E Abacuque, no capítulo 1, está fazendo esta pergunta: porque tudo isso nos sobreveio? Porque o Senhor permite que o justo sofra, e os caldeus invadam Jerusalém, e nós estamos em opróbrio, em vergonha. E Deus não responde. No capítulo 2, ele vai orar numa torre de vigia, e Deus responde. Mas Deus não falou de vitória, mas disse... Deus diz: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo. No capítulo 2, Deus responde a Abacuque acerca da predominância do mal no mundo e do possível aniquilamento do justo. O Senhor declara que viria um tempo em que todos os ímpios haveriam de ser destruídos, e que os únicos a ficarem firmes seriam os justos, os que se relacionam com Deus através da fé. E a solução do problema de Abacuque viria somente no tempo determinado por Deus, de forma que aquele problema ainda duraria mais um pouco. Mas o justo viverá da fé. O que é viver pela fé? É não entender o porquê Deus permite a morte de Abel, Estevão, Nabote. Não entender por que Deus permite o templo ser destruído, os caldeus invadir Jerusalém por 3 vezes, mas ir para o capítulo 3 e cantar sem ver aquilo que Deus irá fazer. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque testifica que servia a Deus não por causa das suas dádivas, mas porque o Senhor é Deus, mesmo em meio aos castigos divinos derramados sobre Judá. Nem tudo Deus vai permitir que entendamos, mas no final nos alegraremos em Jesus. Nós, seres humanos, às vezes nos desesperamos, cansamos de esperar por algo, alguém, e por nossa conta e risco tomamos à frente a vista. Não veio eu buscar, não foi eu vou, né? Não veio eu vou buscar, não foi eu vou levar. Vou decidir, vou excluir, vou casar, vou separar, ajuntar, vender, comprar, já que Deus silenciou na minha vida. Está pronto para a consequência? Você está pronto para a consequência das suas decisões sem a direção de Deus? Abacuque não tomou decisão nenhuma. Deus mandou parar, parou, esperar. Ainda existe lágrimas para você chorar bastante ainda, mediante as suas decisões sem Deus? A situação só leva a piorar quando a gente faz isso. A culpa, a vergonha, a derrota. Faça como Abacuque. Continue esperando em Deus, pois a placa que Deus mandou o profeta escrever e pendurar é a garantia da vitória, que vai ser tão visível que até quem passar correndo vai ver, vai conseguir ler. A nossa vitória total será somente quando tudo isso passar, quando só houver pessoas remidas e ninguém que sirva a Satanás. Mas enquanto isso, Deus vai nos dando livramentos, bênçãos parciais, porque aqui estamos só de passagem, somos peregrinos, aqui não é a nossa pátria.
Por muitas vezes Deus libertou Israel das mãos dos seus inimigos, por muitas vezes Deus derrotou os inimigos de Israel, mas isso só acaba quando sairmos, abandonarmos esse corpo corruptível, quando formos transformados em incorruptível. Aí não haverá demônios ao nosso redor, pessoas usadas por eles. Enquanto isso, a luta é travada entre o cristão e as potestades malignas. E se não lutarmos, seremos derrotados, vencidos. Somos soldados de Cristo e não podemos fugir das lutas. Amém?